Bem, meus amigos, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, aquele Mestre que é uma seta que conduz a nossa vida, e seja desperto em nosso interior do nosso ser, do nosso coração, né? A parte mais importante, que não é coração físico. O coração é aquilo que é de mais importante do nosso ser, é o Espírito. Hoje eu estava vindo para cá até pensando, né? Vamos abordar o tema, e a data de hoje é 3 de outubro, não é isso? Estamos no mês de outubro, é um mês especial para todos nós. Começamos ontem é dia de Gandhi. Hoje, coisa interessante, né? É o dia do nosso querido codificador da doutrina espírita, nascimento do nosso querido Allan Kardec. Não vou dizer Allan Kardec, nascimento do professor Rifai. Allan Kardec, eu diria, teria nascido em 18 de abril de 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos. Não é isso? Ali é que surgiu Allan Kardec. Aliás, no dia de lançamento desse livro, ele não se chamaria o Livro dos Espíritos, seria a Religião dos Espíritos. Aí o bicho ia pegar, né? Ele mudou o nome do livro um pouquinho antes, sobre orientação espiritual, né? O seu espírito protetor imediato, Zefir. Mude esse nome, não vai dar certo. Religião vai ter briga. Então ele mudou para o livro de quem? Dos Espíritos, não era dele. Era 2 espíritos, se tratava 2 espíritos. Interessante, não colocou o seu nome, Hippolyte Léon Denis Rifai, colocou o nome de uma reencarnação anterior, também inspirado pelo plano espiritual, Allan Kardec. E é interessante, eu gosto muito de estudar nome. Por exemplo, meu nome Stênio, ele representa o quê? Nome é a essência nossa mais íntima, manifestada externamente. Nome é isso. Manifestação externa da tua essência. A minha é teimoso, ó. Stênio é duro. Teimoso. Observe que nós vivemos num mundo dual. Tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Negativo é essa teimosia. E qual é o positivo? Duro na queda. Persistência. Não joga a toalha antes do tempo. Ficou claro aí a dureza? Vocês poderiam até imaginar outro tipo de dureza. Aqui não tem nada a ver. Muito bem. Olha que nome magnífico de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rifai. Coloquei ali, ó, o nome dele como consta da sua certidão de nascimento. Nome, registro oficial, certidão de nascimento. Por exemplo, o meu nome não tem acento. Aí eu poderia seguir o exterior, né? Não tem acento circunflexo. Não é? Que vale é esse? Então o nomezinho dele está escrito, ó, Hippolyte com Y, um P só, Leon sem acento, Denizar com S, Rifai. E a manifestação desse nome é digna de um Allan Kardec. Hippolyte, qual é o significado de Hippolyte? Reto! Então você tem o ângulo, né? O triângulo retângulo, a hipotenusa. Hippolyte, retidão no seu procedimento. Leão, de leão, de força. Que energia esse homem tinha? Que trabalho ele executou? Denizar, tem um radical divino. Tinha o espírito. Tanto que o francês diz o que? Ó, o espírito vinho. Naquela terra ele fica o quê? Adormecido, maturando. No nosso meio, crescendo em termos de evolução. E Rifai tem um radical divino. Aquilo que escoa, que nunca está parado, é água em movimento. Chico Xavier, nosso lar, mostrou aquele parque das árvores, né? Água em movimento é saúde. Que nome
Muito bem, dia 3 de outubro, eu fiquei vendo lá. Também é o dia que aquele lápis mediúnico, tão bendito do Chico Xavier, lá naquele centro tão simples, tão humilde de Uberaba, Grupo Espírita da Prece, ele recebeu do nosso querido Bezerra a oração de Maria, a oração da Benta Mãe, Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, bendita és entre as mulheres, bendito é o fruto divino do vosso divino ventre que nos trouxe Jesus. Assim seja, com Jesus, por Jesus. Bezerra, assinou Bezerra. Que oração! Então eu fiquei até em dúvida. Vamos falar do nosso querido professor Rivário. Ele lá na espiritualidade certamente nos disse: não, Benta Mãe. Então nós vamos falar sobre Maria e vamos pegar essa oração tão linda que o Bezerra assim nos deixou e vamos conversar sobre Maria. Maria é tão importante que o próprio nome, sabe o significado do nome Maria? Regina, rainha, estrela do mar. Desta água também em movimento, como grande rainha da nossa vida, vai nos trazer a alegria de um reino imenso que é baseado no amor. E quem fala isso é Paulo. Amanhã, já lembrando para vocês, é dia de Francisco de Assis. E dia 17, do nosso querido Fabiano de Cristo, que por extrema coincidência é também o meu aniversário. Jamais esqueço. Muito bem. Que interessante. Nós vamos conversar sobre Maria, baseado em Paulo. Foi lida aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é conhecido como um texto das Escrituras, como a Sinfonia do Amor. Paulo baseou esse texto em Maria. Vamos voltar no tempo. Paulo estava naquelas viagens, vai para lá, vai para cá, fundar a igreja, não tinha tempo nenhum para parar, não era assim? Tomava a igreja, levava a mensagem, apanhava, sacudia a poeira, dava a volta por cima e ia para outro lugar, não era assim? E ele chegou na cidade de Éfeso. Éfeso fica hoje na Turquia. E lá na cidade de Éfeso, ele ficou hospedado na casa de quem? Na casa de Maria. Na realidade, na casa de João Evangelista. Maria já vinha idosa. Tanto que Paulo a descreve como um anjo vestido de mulher. Era uma grande alegria para Paulo. Ali ele viu a importância de realização de dois eventos. Um evento era fundar em Éfeso uma casa de apoio, uma casa fraterna, uma casa do caminho, era assim que eles eram conhecidos na época, né? Os caminheiros. Uma casa do caminho de apoio para receber todo o enfermo físico e espiritual. E ele sentiu também a necessidade de se registrar o Evangelho. Só que ele não tinha tempo para isso. Então ele pediu para o seu grande amigo, o Filos, né? Ele foi o grande amigo de Paulo de Tarso. Foi o seu médico, Lucas. Então Lucas vai a Éfeso, inspirado em Maria, nos relatos de Maria, escreve o melhor evangelho, os evangelhos sinóticos, o melhor escrito na sua língua de origem, no seu grego. Ele era médico, ele era pintor, um homem extremamente inspirado, principalmente em Maria. Paulo estava muito alegre. E como a alegria no nosso plano tem sempre um limite, não é assim? O que aconteceu nesse dia?
chegou de Coríntio. Coríntio fica onde? Na Grécia. Chegou de Coríntio uma, eu diria, né, uma equipe trazendo as novidades. E as novidades eram muito ruins. Desrespeito sobre todos os aspectos, de mediunidade, desrespeito até de uniões, de filho com mãe, mãe com filho, um desvario total. Paulo ficou extremamente entristecido. E observem que Coríntios, os irmãos de Coríntios, era o que era de mais importante para Paulo. Mas não sei se vocês sabem o porquê, sabem? Paulo, quando Saulo, ele era noivo de Abigail. Abigail procurava tanto seu irmão Gesiel, e eles eram de Coríntios. Só que o seu irmão tinha sido aprisionado, foi para as galeras, saiu de lá, fugiu, etc. Depois mudaram o nome dele, porque ele mudou o nome para Estevão. E Saulo perdeu para Estevão no diabo e no inferno. Para um homem inteligente, não é a perda em termos físicos que é mais importante. O que ele mais sente é a perda na polêmica, no diálogo verbal. Ele não perdoou aquele Estevão, perdoou todos os outros. Aquele foi lapidado. No dia da lapidação, ele fez questão da sua noiva Abigail estar presente. E como toda mulher, nessas épocas importantes, né, fim de casamento, sempre atrasa. Ela atrasou. Chegou lá, a lapidação já tinha iniciado. E ao ver aquele lapidado, ela o reconheceu como seu irmão Gesiel. Racha, quebrou ali. Então observem que Paulo, e olha a manifestação da essência, o nome anterior era Saulo. Qual é o significado de Saulo? Grande, aquele que você coloca no pedestal lá em cima. Para ter o seu despertar espiritual, só tem um jeito de falar. Cai do cavalo, cai do pedestal, fica cego, porque esta visão mais importante não é externa, é a visão do seu próprio interior. Não busque lá fora, busque aqui dentro. Não estou lá nem acolá, estou dentro de vós. Então observe que isso é muito comum na nossa vida. Aqueles a quem nós mais dedicamos, mais trabalhamos, mais buscamos em termos de crescimento, nem sempre dão aquela resposta favorável. Irmãos de Coríntios, entristeceu Paulo, mas ele viu naquela noite, numa casinha branca, em frente ao mar Mediterrâneo, o que faltava aos irmãos de Coríntios estava sobrando ali, na presença da mãe Benta, da mãe Maria, do anjo vestido de mulher. E é inspirado em Maria que ele escreve a carta primeira a esses irmãos de Coríntios, que vocês ouviram o trecho tão importante, que é conhecido como a Sinfonia do Amor. Vamos conversar, portanto, sobre Maria, inspirado nesta carta de Paulo aos Coríntios. Qual é a primeira qualidade que Paulo viu em Maria, hein? O exemplo para todos nós. Qual é a primeira qualidade? O amor é paciente. Olha, eu sou um homem extremamente impaciente. Aí o bicho já começa a pegar. De novo, olha. O amor é paciente. Como é que eu vejo a paciência de Maria? O anjo Gabriel apareceu para aquela jovem, que devia ter em torno dos 14, 16 anos, uma jovem menina, e disse para Maria: tu és a mãe do Messias. Ele não falou no futuro, ele falou que aquilo já estava concretizado no ventre daquela jovem. E ela quis saber por quê, né? Como uma virgem como eu, nunca tive um relacionamento sexual
Estou esperando o Messias. E o anjo explicou para ela: Maria, isso não é fruto do homem. O Shekinah, Maria, está materializado em seu filho. Eu usei a palavrinha em hebraico, que muitas vezes é traduzida como a sombra do Senhor. Eu não sei que sombra é essa, ok? E fica tão difícil esse entendimento, né, de uma sombra, do Senhor com sombra. O Shekinah, na Cábala judaica, olha, para o espírita ter esse entendimento é muito mais fácil, né? Shekinah, Maria, está materializado no seu ventre. A vibração de extrema pureza, uma vibração divina, está concretizada em seu ventre. Acabou. Não precisou de mais explicação, né? Anteriormente, esse anjo apareceu lá para Zacarias, estão lembrados? E falou à sua esposa Isabel, já em adiantada em idade, está grávida. E o que Zacarias fez? Ele, que era sacerdote no templo, estava mexendo lá com os incensos, né? Zacarias duvidou. Eu estou até imaginando. Zacarias deve ter falado assim: um velho como eu? E minha mulher é estéril. Aliás, naquela época só era estéril a mulher, o homem não era. Tá certo? O homem via o sêmen sendo ejaculado, né? Então o problema era do vaso, não era dele. O sêmen já estava lá. Essa era a noção daquela época. Tá certo? E o que aconteceu com Zacarias na época, hein? Vocês estão lembrados? Zacarias ficou o quê? Surdo e mudo. Mais uma vez, para mostrar que a grande verdade, você não vem obtê-la pela exterioridade, vem do interior do próprio ser. Lamartine, um filósofo francês, é que dizia: todo homem que duvida pelo belo prazer da dúvida, não deu esclarecimento. Maria quis saber por quê, o anjo não se negou a responder. O outro duvidou. Só tem um jeito: surdez e mudez para buscar a verdade aonde? No interior do próprio ser. Toda vez que o homem duvida, pelo mero prazer da dúvida, caminha mal. Lamartine dizia assim: eu espírita diria, evolui mal. Ou fica estagnado nesse processo. Ok? Olha que paciência a de Maria. Ela explicou a José toda essa situação? Não. Se foi o plano espiritual responsável por aquela situação, era da responsabilidade do plano espiritual transmitir a José. Concorda comigo? Ela foi extremamente paciente. Aliás, José não aceitou, né, aquele processo. Eu até pergunto, né, qual José hoje aceitaria a sua mulher, depois de algum tempo manifestando o estado de gravidez, afirmar que foi o Shekinah o responsável? Ok? José iria abandonar Maria, está registrado nos evangelhos, daria a ela uma carta de divórcio e se afastaria dela. O que aconteceu? Ele era médium onírico. Então, em sonhos, o anjo Gabriel aparece novamente para ele e diz o quê? Explica para ele. E ele aceita Maria em sua casa. O espírito evoluído, aquele que demonstra o amor, é paciente. É paciente não só nos momentos importantes e felizes da vida, mas é paciente também nos momentos da dor. É assim que eu mostro se eu sou evoluído. Se nesses momentos difíceis da minha vida eu demonstrar o devido equilíbrio. Graças a Deus. Segunda palavrinha tão importante, baseada em Maria, né? O que Paulo viu? O amor é benigno. Ele tem pressa de fazer o bem. Serás a mãe do Messias. Parece que logo a seguir o anjo mudou de conversa. Olha, a sua parenta Isabel já está grávida há 6 meses.
E Maria levanta rapidamente e vai para Raiquerim, na casa da sua parente Isabel, para ajudar. Olha que pressa de fazer o jeito. E ao chegar em casa de Isabel, aquele espírito que estava no ventre de Isabel se manifesta. Olha que envergadura de espírito, hein? Tendo a consciência no ventre de mãe, se manifesta. E Isabel, é só ler o Evangelho, pessoal. Isabel fala grosso: eu não sou digno de receber a mãe do meu Senhor, a mãe do Messias, em minha casa. Quem é que se manifestou ali, hein? No ventre da mãezinha Isabel. Quem foi? Hein? Não, João Batista ainda não tinha nascido, foi Elias. É o espírito de Elias ali se manifestando. João Batista só seria a personalidade de João Batista depois daquele nascimento. Então Elias, em fase de João Batista, mantendo a plenitude da sua consciência, reconhece, mas eu tinha acabado do anjo dizer que ela estava grávida. Você não reconhece a gravidez de uma mulher com a distância de Nazaré até Raiquerim, menos uma semana de água. Coisa bonita, né? O amor é benigno, tem pressa de fazer o bem, não é invejoso. Não é invejoso. Por exemplo, vou ser a mãe ou pai do Messias, né? Tinha castelo, nasceu em gruta. Eu já faria um rol aqui de exigência, né? Quero isso, mais aquilo, né? Como é que Maria se colocou perante a sua missão aqui na terra? Espírito de altíssima criatura. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Olha, sem vaidade, sem ambições, né? O verdadeiro amor não se vangloria, não busca uma glória que seja vã, né? Interessante. Glória vã. Glória em grego é dosha. Dosha é substância. Maria tinha aquela substância e não era vã qualquer. Ela tinha uma substância de um espírito que praticamente nas últimas né, situações de envergadura, dentro daquilo que nós entendemos como crescimento espiritual. Né? E é interessante que esse espírito, ele se manifesta aqui no nosso plano. Só para vocês terem uma ideia, no final de 1984, Chico foi a São Paulo. Chico era danado, né? Aquela conversinha dele de bom mineiro. E ele procurou um distrito policial, porque tinha uns amigos da espíritas, convidaram ele. E dentro daquele distrito policial, tinha um profissional que fazia retrato falado. Hoje nós temos a internet aí, não sei se vocês já viram, os retratos falados hoje têm uma qualidade, você vê o sujeito lá. Antigamente isso era feito por um verdadeiro artista, ele montava um quadro. Então foram mais de 20 sessões para vocês terem uma ideia. Como é que foi o processo? Emmanuel transmitia ao Chico, olha os transformadores aí, ó, né? E o Chico transmitia aquele delegado especializado em retrato falado para colocar no papel os traços de Maria, como Maria se manifesta em planos densos, em planos próximos ao do nosso planeta. Por exemplo, no Hospital Maria de Nazaré. Quem leu aquele livro, né, Memória de um Suicida, da Ivone, nós sabemos que esse hospital, ele é gerenciado pela Legião de Maria. Então é como Maria se manifesta nesse plano. Hospital especializado em suicidas. A esses irmãos que cometem um ato totalmente inconsequente, só uma mãozinha extremamente iluminada, como a de Maria, pode dar um conforto, um lenitivo espiritual. Não se ensoberbece
e nem se porta inconvenientemente. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês estão lembrados do Evangelho. Tem uma passagem de Jesus. Ele estava reunido com seus apóstolos numa casa, promovendo curas de enfermidades físicas, mas principalmente espirituais. A casa lotada. Não cabia mais ninguém. Não se conseguia entrar naquela casa. Tanto que tem a passagem, o posicionamento de um homem aleijado numa maca pelo telhado. Fizeram uma trapezunga razoável, né? Através do telhado. As casas naquela região da Palestina normalmente não tinham telhados na parte central. Choveu lá na realidade. Então desceu lá por cima essa maca com este homem para ser tratado, né? E nesse momento Maria chega nesta casa. Não conseguiu entrar. Ela manda um recado para o seu filho. Qual foi o recado que ela mandou? Quando ele pudesse, se quisesse, ela gostaria de conversar com ele. Porque houve um zum lá em Nazaré que o seu filho tinha perdido a razão. Deixou Maria muito entristecida. E ela foi rapidamente para aquela região lá de Cafarnaum. Ter o seu filho, ter notícias dele, saber o que estava acontecendo. Como é que você se comportaria no lugar de Maria? Seu filho, importante na região, a casa lotada, e você gostaria de conversar com ele. Eu acho que você daria uma carteirada. Sabe o que é uma carteirada, né? Hein? Todo mundo sabe que é uma carteirada. Olha, eu sou a mãe dele, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Senão eu vou falar para ele, vai procurar você. Olha, já ia abrir logo um buraco ali razoável, hein? Maria não tem esse comportamento. O espírito evoluído não se porta dessa forma. Ficou claro isso? Olha que exemplos que nós encontramos neste anjo vestido de mulher. Ela não busca o seu interesse. Amor verdadeiro não busca o seu interesse. Vocês estão lembrados lá das bodas de Caná? O que aconteceu lá nas bodas de Caná? Estava Jesus, os apóstolos e Maria presente naquele casamento de alguém da parentela de Maria. Faltou o que? Vinho. Casamento sem vinho não existe. Vinho, eu comecei aqui falando, né? Do nosso Hipólito Leão Denizar Rivaio. O Denizar, ó, vinho é o espírito. Casamento sem a manifestação desse espírito, deste amor, Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito. Não existe. Como é que o Bezerra dizia que ele casava, hein? Ele sempre dizia, eu casei por amor. Casou com duas Cândidas, né? Duas mulheres que tinham Candura no nome. E ela é mãe, não era isso? Ok? Tá certo? E ele sempre afirmava, casei por amor. Até a gente pergunta, qual foi das duas a mulher que Bezerra mais gostou? Com a primeira teve 2 filhos, com a segunda teve 10 filhos. Bezerra teve 12 filhos. Não brincou. Cabra na peste, olha. O nordestino, cearense. Qual foi a que ele mais gostou? Eu diria que foi da sogra, porque ele trocou de mulher, mas não trocou de sogra. Esse é o Bezerra. Não é assim? É interessante. Faltou vinho, faltou espírito, faltou amor no casamento. Não se completa. Não se completa. É fundamental. Maria chega para Jesus e diz, não, faltou vinho. E a gente vê no texto das traduções evangélicas, às vezes um palavreado tão duro de Jesus como havia. Vocês já repararam? Leiam lá no Evangelho, Boda de Caná. O texto é praticamente assim, ó, eu vou falar de um jeitão, depois eu falo a mesma coisa de outro, tá? Está faltando vinho, meu filho. O que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Jesus falou para Maria
A mulher aí, na época, a palavrinha senhora de hoje. Senhora, eu tenho a ver com isso? Ela nem respondeu, imediatamente ela mandou os servos, né, encherem 6 talhas de pedra com água. Não sei se ele impôs as mãos, mas aquele vinho se transformou, na realidade a água se transformou num vinho que em Israel jamais alguém bebeu igual. Aliás, é fácil a gente entender, né? Israel, Deus, Israel, aquele que luta contra. Nesse mundo, Israel é esse mundo aqui de todos nós, não é uma região da Palestina. Nesse mundo em que nós lutamos contra a lei, esse vinho, esse amor de Maria e de Jesus não tem igual. Interessante, né? Ele não busca o seu interesse, por quê? Olha só, se num casamento faltou vinho, vamos agora numa tradução bem chula aqui, ó. Faltou vinho. Se Jesus é chamado por Maria, em termos de preocupação de Maria, para resolver isso, que parece até uma questão tão simples, né? Faltou vinho. O que vocês acham que a mãe da humanidade terá como comportamento para essa humanidade tão querida dela, quando faltar algo de saúde física, algo de saúde moral na nossa vida, hein? Se para uma festa de um casamento ela se preocupa tanto, ela certamente servirá de mãezinha de todos nós, com certeza, para chegar a Jesus em nosso favor. Ah, amor, não se irrita. Aí é que eu vejo o quanto eu estou distante de Maria. Vamos ver se sou eu só, hein? Olha, Jesus, 12 anos. Eles foram para a festa da Páscoa em Jerusalém. Saíram de Nazaré, foram para Jerusalém, né? 3 dias de viagem, normalmente, ó. Bom, chegar a Jerusalém, aquela festança, né? Na época não havia televisão, não havia internet, não havia blog, não havia nada disso. Então, aquela festa da Páscoa, etc., aquelas festas eram a maneira com que o povo tinha de ser informado do que estava havendo nas outras regiões. Era aquela multidão, né? Bom, passar aquela semana, vamos retornar agora para Nazaré. Um dia de viagem de retorno, Maria e José dão falta do menino. Um dia de viagem. Então fica até fácil a gente entender que Jesus, ó, dava umas sumidas, ele não ficava ali permanentemente. O espírito evoluído dele não ia gastar esse tempo à toa. Ok? Um dia deram falta do menino. Aí voltaram, né? Mais um dia de viagem. Chegaram em Jerusalém, procuraram tudo, nas casas de familiares, aonde eles foram, e não acharam o menino. Olha, essa possivelmente foi a maior dor que Maria sentiu. Pergunte uma mãe o que é mais dolorido: a ausência de um filho, não sabendo aonde ele se encontra, não tendo a menor notícia, ou até saber que ele desencarnou. É a ausência, né? Tem as mães nessas praças aí em diversos países, né? Que dor é esse sentimento? Que dor que Maria deve ter sentido. E nesta dor, como espírito evoluído, ela buscou a fonte maior através da oração. E foi para onde, hein? Ela foi ao templo orar. Como é que a oração é importante? Olha o exemplo de Maria nos templos. Chegando no templo, lá estava o menino, ensinando aos doutores na lei. Maria chega, o menino Jesus, se dirige a ele e o questiona: meu filho, nós estamos há 3 dias, eu e seu pai, lhe procurando.
E qual foi a resposta que o menino deu à mãe? Mais uma vez, as traduções são duras. Mulher, você não sabe que eu deveria estar aqui na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Vou falar como Jesus. Eu não sei falar como Jesus. Segundo Lucas, Jesus falava empacotável de amor. As palavrinhas de Jesus, hoje na física quântica a gente sabe, são quantos de energia, de amor. São palavrinhas empacotadas de papel celofane cor de rosa. Tá? Eu não sei, mas possivelmente ele respondeu para a mãe: senhora, a senhora sabe que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Estou no templo. Olha, se eu chego depois de um dia de procura de um filho, agora comigo já é mais neto, né? Vamos imaginar um filho. Um dia de procura lá naquela cidade, mais um dia antes na caravana, 2 dias de procura, e mais outro dia lá até chegar lá no templo, e encontro um filho meu, e ele me responde dessa maneira: ah, o chinelo ia comer, a orelha ia, ou eu estou errado? O que vocês acham? Ensino profundo, esotérico da passagem. Toda vez que eu perco, não foi Jesus que se perdeu, tá certo? Maria como uma mente intuitiva e José como um intelecto, representando esse processo reencarnatório que eu estou. Toda vez que eu me afasto, que eu perco aquele Cristo imanente pequeno, mas já completo em toda a sua estrutura. Daí o 12, está aqui na minha estrutura completa. Toda vez que eu perco a sintonia com esse Cristo, que está crescendo na minha estrutura ainda pouco, que eu me afasto dele, só tem um jeito de achá-lo. É neste tempo maior. E qual é o meio que eu tenho para atingi-lo? A oração. Maria entendeu perfeitamente a mensagem. Não se irrita, não julga mal. Espírito evoluído não julga mal. O meu julgamento é sempre correto, porque ele é limitado. Vamos ver a passagem do Evangelho tão esclarecedora desse adjetivo de Maria. Para quem Jesus apareceu pela primeira vez depois da cruz? Hein? Maria Madalena, lá naquele jardim. Então, lembrados, apareceu para Madalena, e Madalena tinha ido lá procurar o seu mestre. Pensou que fosse o jardineiro, não foi assim? Eu até imagino Madalena desesperada quando viu que era Jesus. Deve ter segurado. Tanto que Jesus, o registro do Evangelho, afirma: Madalena, não me toques. Aí já vem aquelas interpretações: já o corpo dele ainda não estava com o espírito da envergadura de Jesus, governador desse planeta. Sai dessa, certo? Não perca tempo, Madalena. Conhece, segura para cá, se ajoelhar. Não me toques no sentido, não perca tempo. Eles estão morrendo de medo lá numa casinha, não era assim? Os apóstolos estavam morrendo, ele todo trancafiado numa casa. Vai lá correndo dizer: ó, há a ressurreição. E lá vai Madalena correndo para lá. Bate na portinha. Foi uma dificuldade danada para abrir aquela portinhola. E quando abriram, estavam com medo. Quem está batendo aí? Era para prender? Ir para a cruz? E quando viram que era Madalena, deixaram entrar. E quando ela disse que o Mestre Jesus estava vivo, ninguém acreditaram nela. Hein? O que vocês acham?
a acreditar numa mulher, mulher naquela época era peça secundária, valia 50 ciclos de prata. Eu até calculei quanto valia 50 ciclos de prata, pegando na época o salário de um trabalhador, que é o salário mínimo hoje, a $100. Na época poderia o homem ter quantas mulheres ele pudesse pagar. O preço default era 50 ciclos de prata. $100 vai dar o quê? R$180 e tal, para ter mais de umas 3 ou 4. Então era uma peça considerada supérflua, um preço baixo. Vai aparecer com uma mulher? E aparecer para quem? Para Pedro, ou para o seu discípulo amado, João, evangelista, ou para sua mãe? Vai aparecer com uma mulher, aparece com a mãe. E as escrituras registram que naquela casinha tinha alguém sentada lá no fundo. Isso está nos apócrifos. Quem era esse alguém? Maria. E Maria diz: entra, Madalena, senta aqui do meu lado. Eu sei que meu filho não está morto. Eu sei que meu filho vive. Senta aqui. Encosta a sua cabeça em meu ombro, em meu seio. Primeira vez que Madalena sentiu o colo de mãe. Madalena era órfã. Madalena era uma mulher extremamente inteligente, de família rica, ex-obsidiada, prostituta jamais. Ela era uma menina rebelde naquela época. Seria hoje considerada uma menina rebelde, dos padrões daquela época. Tinha nariz empinado, não recebia ordem. Eu tenho até uma filha, Carolina. Carolina tem nariz empinado. Todo mundo chama ela de cobra. É a cobrinha. Ela é o amor do pai. Entenderam? Madalena era assim. Primeira vez que Madalena teve o colo de mãe. Como eu sinto saudades do colo da minha mãe. Também de outubro, dia 1º, pela aula. Que saudade ao pai. Maria não julgou Madalena. Sabia quem era aquela mulher. Não se regozija com a justiça. Isso é tão importante. Na hora em que Maria chega na casa de Isabel, aquele espírito Elias se manifesta, e ali Maria, depois de receber a notícia de Elias, vem do Messias de novo, entrando naquela casa, Maria, ela transcreve desta para a humanidade o Magnificat. É uma oração tão linda. Vou tentar reduzi-la, como diria Pedro Paulo, a descida dos ideais para o nosso entendimento nesse plano denso. Não sou eu que tiro lá dos pedestais o poderoso, é a mão de Deus. E é esta mão de Deus que eleva os humildes. Não sou eu. Nós temos esta maneira de agir, inclusive dizendo: eu perdoo. Só que eu não quero ver você mais na minha frente. Eu lhe perdoo, mas Deus vai fazer que você pague tudo aquilo que você fez a mim. Que tristeza. Espírito evoluído não tem esse proceder injusto. Como é que ele então se regozija? Ele se regozija com a verdade. Isso é interessante. Nós começamos aqui, sobre a data de hoje, falando do nosso querido professor Rivaio, Allan Kardec. O que era verdade para ele, hein? Em termos espíritas, quando, através de médiuns diferentes,
em momentos diferentes, aquele mesmo assunto era descrito com perfeita sintonia. Não era assim? Bastava isso? Não. Não bastava isso. Tinha que passar, antes de tudo, pelo crivo da razão. Daí a importância da fé raciocinada. Nós espíritas temos este grande valor em nossa doutrina, na doutrina dos espíritos. Foram eles que assim nos ensinaram. Que interessante, né? Verdade. Qual era a verdade? Que ela era a mãe do Messias. Se vocês repararem, o anjo falou isso para Maria. Quem mais falou isso para ela? Elias, no ventre da mãe Isabel, antes de se transformar em João Batista. Quem mais falou isso para ela? Os pastores, estão lembrados? Os pastores foram lá. Quem mais? Aqueles que apareceram com presentes. Quem eram eles, hein? 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 Os reis magos. Não tem rei nenhum nessa história. Isso é coisa do homem. Tá certo? Nem eram 3. Tá? Isso é coisa do homem. 3 foram os presentes. Eram os magos. Eram sábios, matemáticos, homens da ciência, que foram levar aquele casal lá em Belém as informações. Quais foram os presentes? Aí sim, são 3. Olha, isso é que é verdade. Quais foram os 3 presentes que são presentes para todos nós? Que esse Cristo, nascendo na nossa estrutura, está nos trazendo. Quais foram os presentes? Vamos lá, para a gente treinar aqui. Qual foi o primeiro presente? Ouro, mostrando uma personalidade incorruptível. Você passar aqui na humanidade sem se corromper não é brincadeira, né? A gente vê exemplos tristes aqui em nosso país, né? Basta ligar a televisão. É polícia, é governo, é política. Só exemplos ruins nesse sentido. Você tem que ter uma personalidade incorrupta. Aliás, nós devemos praticar os nossos atos em sintonia com a lei, de maneira o quê? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Vai chegar o momento que esta humanidade vai praticar o amor fraterno de Maria, de maneira natural, como se fosse instintivo. Hoje o homem de bem chama atenção, não é assim? Ah, o Chico é tão humilde, olha lá, o Chico é tão bom, não é assim, ó? Ué, aquilo lá é da natureza daquele espírito. Ele fazia aquilo o quê? Naturalmente. Coisa interessante, né? Isso é verdade, olha lá. Qual foi o outro presente que ele nos deixou? O incenso. O incenso tem cheiro agradável. O incenso vai para baixo ou vai para cima? Vai para cima. É como se dissesse, é o processo evolutivo. Ele vai num crescente. Espírito evoluído, quando pensa, cheira bem. Se Sheila se manifestasse aqui, seria cor de rosa. Não é assim que eu te dizia? André Luiz, espírito atrasado quando pensa, cheira mal. E por último, qual foi o último presentinho que essa grande magia de um espírito luminoso nos deixa como registro? A mirra. O que é a mirra? Uma plantinha, você soca, faz em plástico, coloca para fechar ferida, para curar. É esse processo que, através de soca, não é brincadeira, deixa os ingênuos pensar que essa vida é vida de prazer. Não é. Nós estamos num mundo de provas e expiações. É mundo de trabalho. Aqui não é parque de diversão. Soca. Transforma-se em benitivo para o seu semelhante. Meu paizinho querido, me dê este crescimento espiritual para aquele que se aproximar de mim sentir esta vibração. Quando a gente chega perto de um espírito evoluído,
A gente deixa até de fazer perguntas, vocês repararam? Quando se chegava perto do Chico, o pessoal vinha com uma série de... É motivo de paz para a nossa estrutura. Que beleza, né? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Maria como sofreu, né? Naqueles últimos momentos de Jesus, se dirigindo àquele monte da caveira, levando aquele travessão da cruz, né? Ele era menosprezado, cuspiram até na senhora, xingavam Jesus e aqueles que ainda o defendiam, né? E muito interessante, grande parte desses se transformaram em criminosos, ladrões, e por tristeza maior, suicidas no plano físico. E grande maioria foi socorrida no Hospital Maria de Nazaré. O amor do crer. Coisa interessante, né? Quantas vezes Jesus apareceu para Maria depois da cruz, né? Quantas vezes? Olha, apareceu para Madalena, para as mulheres chorosas de Jerusalém, apareceu para Pedro, apareceu para os apóstolos na ausência, tá certo, de Tomé, não foi? O Tomé não estava lá naquela casinha, então tinham 10, porque Judas tinha saído, tá certo? Então tinham 10 lá presentes. Depois apareceu para Tomé, então mais 11 lá. Depois apareceu lá, né, na estrada de Emaús. Depois apareceu lá na Galileia, na pesca milagrosa, vocês estão lembrados? Depois do fenômeno da ascensão, para mais de 500. Não tem um registro no Evangelho de Jesus aparecendo a Maria. Não tem. Por quê? Porque o espírito evoluído não precisa de fenômeno. Não é o fenômeno que desperta. Nós é que gostamos de fenômeno. Quero um, depois eu quero mais outro, um mais importante. Ó. O não precisa disso. Exemplo. Bezerra Espírita. O seu amigo Trufassos entregou a ele, médico, grande amigo, na tradução portuguesa do Livro dos Espíritos. E ele, do centro da cidade até a Tijuca, no bonde, puxado a Budas. Eu moro na Buda da Tijuca, ali que mudava o bolinho, por esse nome do bairro, Buda. Tá? Ele folheou o Livro dos Espíritos. Ele não era tão extenso assim, né? Okay. E ele viu que ali não tinha novidade nenhuma para ele. Tudo que ele lia aqui, ó. Ele primeiro relutou em ler. Será que eu vou ler esse negócio? Sou da Igreja Católica. Vocês comungaram. Mas também, se eu não ler, como é que eu vou ter um julgamento a respeito disso? E ele resolveu ler. E não viu novidade nenhuma. Tanto que ele disse, ao ler esse livro, eu sou espírita. Faço isso desde que nasci. Eu sou espírita de nascença. Grande desenho. Quem é que não tem o livro dos espíritos aqui presente, hein? Toma, seu. Eu não sou Truvassos, mas eu sou neto, bisneto de português também. Que você possa, ao ler esse livro, modificar o seu interior, transformar isso em energia. Isso é ser o verdadeiro espírito. O verdadeiro espírito não é que conhece essas perguntas. Você vai perguntar qualquer pergunta aí que eu te respondo. Te dou toda a explicação. Agora eu quero saber se eu faço aquilo ali lá fora, no meu lar, na minha família, no meu trabalho. Esse é o verdadeiro espírita. Ele conhece a doutrina, se modifica interiormente e aplica. Isso é que é fundamental. Ficou claro? Esse é o Bezerra. Tudo crê nesse sentido. Não precisa de fenômeno. Tudo espera. Maria
como estou terminando aqui, ó, faltam 3 minutinhos, né? Já no finalzinho da sua existência, já tão idosa, ela tanto queria participar das parábolas de Jesus, daqueles fenômenos de cura. Ela ficou em Nazaré, cuidando da família, como uma verdadeira mãe. Foi assim, ó? Já velhinha, cansada, ela pediu ao seu filho: me receba na espiritualidade. E Jesus assim concedeu. Mas antes, ela fez um pedido ao seu filho: que ela pudesse ir a todo canto deste planeta, onde houvesse uma pessoa que estivesse sofrendo em nome do seu filho, para levar um conforto. Ela é mãezinha de todos nós. Nesse sentido, foi assim que ela foi até Roma. E em Roma, Joana de Cusa, sua parenta, estava para ser sacrificada às feras. E ela intui Joana para cantar. Foi assim instituído o cântico no cristianismo. Vocês estiveram aqui antes da nossa reunião, preparando essa ambiência, uma música suave, cantada. Como isto nos faz bem. Como é que Maria ensinou Joana a cantar? Cante aqui. Salve, salve o Cristo, salve Cristo, ave Cristo, ave Cristo, aqueles que vão morrer, que vão ser sacrificados. E agradecem, e sintonizam como verdadeiro. Interessante que desencarnava antes da dentada da fera. E Roma ficou estupefata com esse fenômeno. Maria, terminando o estudo, esse Paulo é danado, né? O que ele disse a respeito do amor fraterno de Maria? Que ele jamais acaba. Será que o amor de Maria realmente jamais acaba conosco? Pelos olharezinhos aqui, ó, a gente sente perfeitamente que esse amor é infinito, ele é eterno. E como Vinícius dizia, é eterno enquanto dura, né? Assim, porque enquanto durar a nossa inferioridade, esse amor estará sempre presente em nossa vida. E quando nós atingirmos a situação de um espírito puro, esse amor também estará, mas em plena sintonia com o nosso ser. Vamos fechar as nossas vistas e vamos experimentar esse amor de Maria através da nossa oração, terminando o nosso estudo. Então vamos relaxar esse corpinho. Fechar a nossa vista e pedir que esse amor tão grande penetre em nosso interior, em nosso ser, trazendo para todos nós uma limpeza física, em termos de saúde física, mas antes de tudo, uma limpeza espiritual. Nós sabemos que esse anjo, tão lindo, tão belo, tão grande, mulher vestida de anjo, santa,
Santa que entre as santas tão santas, tu foste ungida, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta a nossa vida. Nos jardins do Senhor, tu foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer a cruz, a incoerência da humanidade em luta, enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, ai de nós, se teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se teu manto, Maria, não fosse o nosso ninho, esse ninho que nos acolhe, esse ninho que nos seduz, que nos aquece, que nos aproxima dia a dia, passo a passo, do seu Filho tão querido, nosso amigo, do nosso Mestre, do seu Filho, Jesus. Vamos respirando lentamente e voltar ao nosso estado normal. Graças a Deus, uma boa noite para todos.